Olá, colegas do Ministério Público. Eu sou Eliandro Araújo, sou psicólogo, sou servidor do Ministério Público do Maranhão, analista ministerial. E hoje eu vim aqui falar um pouco de uma temática muito importante, muito atual para todos os ministérios públicos do Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre liderança e o impacto da liderança para a saúde mental. A gente sabia que trabalhar as lideranças da nossa instituição é algo extremamente estratégico para o desenvolvimento institucional, organizacional do Ministério Público Brasileiro, e soma-se a isso, a essa tarefa do líder, tão importante para a condução das nossas organizações, uma nova competência, né? Da pandemia para cá, a gente observou a escalada, né, da saúde mental, da importância do tratamento da saúde mental, do tratamento no sentido de acompanhamento institucional, além do tratamento clínico mesmo de saúde, né? Então, a gente observa uma escalada da importância do assunto. Então, todos os ministérios públicos do Brasil têm falado abertamente, têm presenciado, têm vivenciado os impactos da saúde mental no seu quadro de membros e servidores. Por conta disso, foi criada a nossa política nacional de saúde mental do Ministério Público, pelo CNMP, e, por consequência dessa criação, nós estamos aqui também para levar informação e gerar aí uma rede de conhecimento para que possamos, né, lidar com esse cenário e conduzir, enquanto líderes, as nossas equipes de trabalho, as pessoas que convivem com a gente, e ser também um elo aí de suporte e incentivo para a melhoria das pessoas que venham aí a ser impactados na sua saúde mental. Bom, então estou muito feliz pelo convite, agradeço, né, em nome aí do Ministério Público do Maranhão, e espero contribuir com os colegas pelo Brasil, tá? Estou à disposição, qualquer coisa eu vou deixar no final os meus contatos, quem quiser entrar em contato, pode aí mandar mensagem ou dúvidas, que a gente está aqui para tirar, dirimir, diminuir todas as questões aí que porventura ficarem em aberto e em levantamento. Ok? Então vamos lá, vou apresentar aqui os slides para a gente ir começando a fala, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre liderança e prevenção da saúde mental no Ministério Público Brasileiro. Uma análise sobre como os líderes podem transformar o ambiente de trabalho e prevenir o adoecimento mental dos servidores do Ministério Público, promovendo uma instituição mais saudável e mais eficiente. Quando a gente coloca aí, né, liderança e prevenção de saúde mental, parece, a princípio, que não se encaixaria, né, essa competência, mais essa competência ao comportamento do líder. É claro que o líder não vai tratar um servidor que venha a adoecer, né, mentalmente falando. Mas o líder, pelas características que se impõem à liderança, ele vai ter, ou pelo menos pode desenvolver, a competência de observar o funcionamento das suas equipes e, uma vez capacitado para compreender o funcionamento de uma ansiedade, de uma depressão, né, e o impacto que isso causa no indivíduo com quem ele trabalha e na sua equipe, ele vai estar atuando de forma preventiva, né? E isso é muito importante, porque a lidar com ansiedade, lidar com depressão tem sido situações constantes, né? Mensais, quiçá semanais, que as lideranças vêm enfrentando, né? E para quem sofre
Saber que a instituição tem um respeito e um acolhimento pelo que está acontecendo com ele, saber que o seu líder tem a sensibilidade de dar o suporte necessário para aquela pessoa, para que aquele indivíduo se recupere, nós estamos falando de um efeito preventivo gigantesco do ponto de vista institucional. O que a gente observa nas grandes instituições, né, nos exemplos que a gente acompanha, é que existe uma lacuna das lideranças. Ou é uma liderança ausente, ou é uma liderança que não se importa, ou é uma liderança que não compreende o que está se passando com alguém que tem um adoecimento mental. E o que é curioso, né? E mostra um pouco desse mito da saúde mental, porque quando há adoecimento do ponto de vista físico, depois eu vou fazer um parênteses sobre isso, as pessoas têm uma compreensão, estão mais acostumadas a compreender. O ponto é que o mental também é físico. O mental acontece no corpo físico, acontece no cérebro. Então, não dá para a gente fazer essa diferenciação. Nós precisamos compreender como esses adoecimentos, do ponto de vista da saúde mental, ocorrem e o que, enquanto liderança, a gente pode fazer, tá? Porque os impactos para o indivíduo, para a equipe de trabalho e para a instituição são muito grandes, tá? Então, sim, liderança sempre é desafiado, né? Desafiada a construir soluções dentro do seu contexto, e no contexto atual, esse é um grande desafio para os nossos líderes. Há um tempo atrás a gente falava de inteligência emocional nas lideranças. Hoje a gente está falando de líder enquanto agente de prevenção e saúde mental. Então, olha como a coisa escalou num nível de importância e de crescimento da função do líder. Né? É claro que o líder vai se preocupar com desempenho, com objetivos estratégicos, com metas, mas também, hoje, é imprescindível que ele se preocupe com a saúde mental das suas equipes. E é isso que a gente vai conversar nesse tempo, nessa hora que a gente está aqui junto, né? E apontar aí alguns caminhos, algumas reflexões para enfrentamento dessa situação. Não vamos esgotar as soluções existentes, pelo contrário, a gente quer contribuir com alguma informação, né? E ao final de todas as aulas, das pessoas que vão passar por aqui, a gente vai estar aí com algumas informações importantes para colocar em prática. Beleza? Então vamos passar aqui para o próximo. Bom, contexto da saúde mental no serviço público. A compreensão no panorama atual da saúde mental no serviço público brasileiro é fundamental para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e intervenção. Nas próximas sessões, exploraremos os principais desafios e fatores de risco que afetam os servidores do Ministério Público, bem como o papel crucial da liderança nesse contexto. Então, como eu disse no slide anterior, nos últimos 10 anos, a gente pôde observar dentro do Ministério Público uma escalada, né, da quantidade de licenças, né, para tratamento de saúde decorrente de saúde mental. Existe aí alguma estatística que diz que é o segundo ou terceiro fator de afastamento de servidores dentro do Ministério Público brasileiro, são as questões de saúde mental. E, de fato, assim, hoje, quase todos nós experienciamos momentos de ansiedade, por exemplo, ou conhecemos alguém que tem alguma situação de ansiedade que precisa ser trabalhada, que precisa ser desenvolvido, né? Existem uns contextos ambientais e de gestão que impactam para o aumento da nossa ansiedade, né? A gente vai poder falar um pouco sobre isso. Então, sim, nós estamos num contexto de trabalho, de objetivos estratégicos e desafios do mundo moderno que tem deixado a gente mais ansioso. E saber lidar com isso, saber compreender isso, são estratégias importantes para a gente enfrentar
né, essa situação. Bom, saúde mental no trabalho, um desafio crescente. Como eu disse, né, os transtornos mentais associados ao trabalho representam hoje um dos principais causas de afastamento no serviço público brasileiro, com impacto significativo tanto para os indivíduos quanto para as instituições. Fatores psicossociais, como a sobrecarga de trabalho, assédio moral, pressão excessiva por resultados, têm contribuído para o agravamento desse cenário preocupante. E aí a gente coloca como fatores de risco, né? Sobrecarga de trabalho e pressão contínua. Assédio moral e relações tóxicas. Falha de reconhecimento e apoio institucional. E aí, como recomendações do Ministério da Saúde, né, vigilância constante dos fatores de risco, implementação de ações preventivas e programas de promoção de saúde mental. Bom, falar sobre os fatores de risco, antes de falar dos fatores específicos do Ministério Público, a gente precisa fazer um entendimento de contexto ambiental, de contexto de cultura, né, fora da organização Ministério Público. Nós estamos vivendo um ambiente de mais velocidade, de mais aceleração, de maiores desafios, de maiores incertezas, né? Então, esse contexto externo, né, onde eu já venho recebendo pressões desde a época de escola, pressão por estudo, pressão por desempenho, pressão por passar no vestibular, pressão por passar num concurso público, né? E aí, dentro do concurso público, pressão por desempenho e sobrecarga de trabalho, né? Veja que é um conjunto que vem aumentando, né? Sabe aquela coisa da bola de neve? Então, eu venho vivendo muito tempo sob pressão. E aí, gente, para trabalhar com ansiedade, por exemplo, nada melhor do que a física. Porque os conceitos da física explicam perfeitamente o que acontece com a gente ao sentir ansiedade. Então, a ansiedade é uma sensação humana. E essa sensação, ela tende a aumentar ou diminuir dependendo dos fatores externos e internos. Então, imagine o seguinte: a ansiedade, ela tem um funcionamento de deixar o organismo, né, deixar o nosso organismo em estado de alerta, em estado de atenção, estado de tensão também, né, estado de preocupação. Veja que a ansiedade ela tem alguns efeitos no nosso funcionamento. Então, se ela me deixa em alerta e eu tenho muita pressão para desempenhar e muita coisa para realizar, eu vou ficar mais em estado de alerta, porque eu vou ter que querer cumprir aquelas obrigações do trabalho. E toda pressão tende a um desgaste. E é muito importante que as nossas lideranças atentem para isso. Eu gosto de dar o exemplo do pneu de carro de Fórmula 1. Você tem um pneu que começa a corrida no seu melhor desempenho, só que a rotatividade, a rotação da corrida é tão intensa que no meio da corrida eu preciso trocar o pneu, porque ele desgastou. E se eu insisto em correr com ele desgastado, ele estoura. E aí o meu carro de Fórmula 1 para. Eu gosto de usar esse exemplo porque o ser humano, ao contrário do carro do Fórmula 1, não tem um pneu para trocar, né? Então, se eu pressiono e eu desgasto e eu não tenho na minha instituição estratégias para eu recuperar o desgaste, muito provavelmente a gente vai adoecer. E o que que a liderança tem a ver com isso? Bom, a liderança ela dá o direcionamento dos objetivos estratégicos, mas ele cabe a ele também o olhar de ver o nível de saturação da equipe ou do indivíduo. E se ele percebe que sim, que a equipe está desgastada e que o indivíduo está desgastado, ele necessariamente precisa adotar uma estratégia de recuperação.
Então, nesse sentido, a liderança, o olhar da liderança é muito importante. Eu não posso, e isso não cabe mais quando a gente fala de profissionalismo dentro do Ministério Público Brasileiro, não cabe mais eu olhar a pessoa que está desempenhando mal e imediatamente concluir que ele não quer trabalhar. Essa é uma zona de conforto muito fácil, né? Eu preciso ver o que está acontecendo, que está impactando no desempenho da pessoa. É mais difícil? É mais complicado? Requer treinamento? Sim, mas esse é um papel da liderança. Então eu preciso observar. Estou desgastado? Como fazer para essa equipe desgastada se recuperar? Eliandro, então tu está inventando coisa, mais trabalho para o líder do Ministério Público. Não, eu estou apenas descrevendo como o cérebro funciona. Se a gente seguir o funcionamento da fisiologia cerebral, não vai ter erro. Cérebro cansado precisa descansar. Cérebro descansado potencializa a sua atividade. O que que a gente faz? Isso também serve para quem estuda para concurso, né? Eu estou estudando 8 horas seguidas, estou cansado, vou continuar estudando, vou tomar um café, vou tomar alguma coisa para estimular para eu continuar estudando e não dormir. Ora, se eu forço, eu desgasto. Se eu não descanso, eu não recupero. Como eu aprendo melhor? Com o cérebro descansado ou com o cérebro esgotado? Então, essa percepção do ponto de vista da pressão contínua no trabalho e da sobrecarga, a liderança precisa ser sensível. Não dá para criar metas exageradas. Ah, eu fiz 100% do meu trabalho, então agora a gente vai fazer 200. Não. Fez 100, cumpriu? Ok, descansa. Já fez 100%, vai fazer 200, né? Então, isso é o primeiro fator de risco. O segundo, também muito importante, também, se eu não me engano, está dentro da política de saúde mental, eles colocaram juntos, né? A questão do assédio moral e relação tóxica, são outros estressores que aí, diferentemente da pressão por resultado ou da sobrecarga de trabalho, é uma pressão que tem uma característica diferente, que vai para o campo do desrespeito, vai para o campo da violência, né? Assédio moral, assédio sexual, relações tóxicas, são relações violentas e são reações desrespeitosas. E aí é o ponto. Se eu tenho uma prática desrespeitosa no ambiente de trabalho, a partir daí, eu não estou sendo nem profissional. E é importante a liderança entender isso. A comunicação assertiva, a comunicação respeitosa, o respeito pela individualidade das pessoas. Veja que o Ministério Público defende isso na sociedade, é o trabalho do Ministério Público defender. Então é inaceitável que a liderança exerça uma coisa que o Ministério Público combate, né? E eu gosto de pontuar a questão do respeito e do antiprofissionalismo nessas condutas. Porque, veja, nós estamos no órgão, nós assinamos um contrato de trabalho. Não está nesse contrato ser desrespeitado, ser humilhado, ser diminuído na minha existência. Não está escrito isso no nosso contrato de trabalho. E não pode ser uma prática permitida, né? Porque isso gera impactos de adoecimento. Ou seja, a liderança ou as chefias, enfim, as pessoas na função de poder estão adoecendo trabalhadores. Então, olha o impacto para o contrato de trabalho, quanto que isso dá margem para outras situações e complicações, até jurídicas, inclusive. Então, quando a gente fala da necessidade da construção de um canal de denúncia de assédio, um canal de denúncia de
onde a pessoa possa se posicionar e descrever as relações tóxicas que estão ocorrendo, a gente está falando de respeito e está falando de prevenção à saúde mental dessas pessoas. Porque violência a longo prazo causa despersonalização, causa adoecimento, causa depressão, causa ansiedade, causa medo, pânico, né? Então, todas essas questões de adoecimento precisam ser evitadas, né? E o caminho do respeito e do profissionalismo é o que eu vejo como um caminho interessante da gente seguir. E aí o terceiro fator de risco, né? Falta de reconhecimento e apoio institucional. É muito importante que a instituição Ministério Público tenha como objetivo estratégico promover a saúde mental, a saúde como um todo. Então, se a liderança faz uma atitude, mas não tem um respaldo da instituição, da administração superior, né? Às vezes o trabalho do líder pode acabar ali, porque ele está sozinho numa tentativa de melhoria. Mas quando a tentativa de melhoria vem a nível institucional, vem da administração superior para os outros locais de trabalho, aí a gente fala de apoio institucional. Aí a instituição Ministério Público em defesa dos seus próprios servidores, né? O reconhecimento pelo trabalho também é outra questão importante. O líder cobra, o líder incentiva, o líder também precisa reconhecer o que as pessoas fazem de bom. Só para vocês terem uma ideia, uma das características do transtorno de ansiedade é o pensamento negativo, ou o pensamento catastrófico, ou o pensamento disfuncional. Quando você, na sua prática de liderança, elogia alguém pelo que ele está fazendo, mesmo que seja obrigação, mas você reconhece a importância, você está ali desenvolvendo contextos positivos. Você está ali reforçando uma experiência positiva, que é contrária àquele líder que só critica, que só diz que não fez, que só diz que não presta, só diz que a pessoa não sabe nada, né? Você reconhece, olha, isso aqui está muito bem feito, pode melhorar nisso, 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 mas eu gostei disso aqui. Veja que a linguagem utilizada é uma linguagem de acolhimento, de respeito, de valorização. Isso não custa nada fazer, é apenas prática. Mas a gente está tão inserido numa cultura só da crítica que esquece do elogio, que esquece do reconhecimento. E o reconhecimento engaja, o reconhecimento direciona o desempenho, né? A gente não vai aumentar o desempenho das pessoas criticando, diminuindo, reclamando. Se conseguirem, me avise. Mas a gente vai aumentar o desempenho das pessoas reconhecendo o que elas fazem de bom. Isso é estratégico. Não é apenas papo de psicologia positiva. É funcionamento de comportamento, é ciência preventiva em ação, vamos dizer assim. Muito bem, então um panorama sobre esses fatores de risco e aí as recomendações, né? Implementação de programas, ações preventivas, né? E monitoramento dos fatores de risco. E aí a gente fala dos riscos psicossociais, né? O estresse crônico, ritmo intenso de trabalho e as jornadas prolongadas submetem os servidores a níveis elevados de estresse continuado, com efeito cumulativo na saúde mental. Se eu tenho muito estresse, gente, se o nosso trabalho é muito estressante, a gente precisa inserir na nossa rotina os momentos de desestressar. Às vezes, quando eu falo isso, dá a entender assim de, a gente vai ficar sem fazer nada. Não. A gente vai buscar uma recuperação do estresse. Isso não é ficar sem fazer nada. Se a recuperação do estresse for descansar, dormir, eu preciso descansar e dormir. Porque eu estou recuperando o desgaste provocado pelo estresse. Seja viajar para ir para uma comarca muito distante, seja o volume de processo,
seja o atendimento ao público, que é uma das atividades mais estressoras que existem. Então, veja que o Ministério Público, fazer do Ministério Público está envolto de várias atividades estressoras. Se não inserimos na nossa rotina, fora Ministério Público, vamos dizer assim, e até dentro do Ministério Público, mas fora Ministério Público, rotinas que recuperem o estresse, nós estamos ali acumulando o estresse, né? Leandro, como é que eu sei que o meu estresse está acumulado? Pode medir a taxa de cortisol, né? Quando a taxa está muito elevada, geralmente os médicos dizem, ó, você está com estresse alto, que o hormônio cortisol está bem elevado, né? Então, é preciso inserir atividades que a gente chama de descompressão, né? Que aliviam a pressão. E aí tem várias atividades, geralmente atividades que têm um efeito relaxante, despreocupante, né, tranquilizantes. Então, tem várias atividades aí que podem ter esse efeito. Relações conflituosas. Ambientes marcados por competição excessiva, falta de cooperação, falta de comunicação, comunicação deficiente, promovem tensão constante e isolamento social, tá? Isolamento é um indicador de saúde mental bem importante. Se a gente vê a pessoa muito isolada, a gente deve ter uma atenção a isso, porque é um indicador de saúde mental aí que merece ser sofrer intervenção, tá? Então, comunicações assertivas, comunicações respeitosas, né? Um relacionamento de colaboração ao invés de competição. Isso tudo aí diminui os riscos psicossociais no Ministério Público. E o suporte, né, institucional insuficiente, a ausência de políticas efetivas de apoio e acolhimento amplifica as vulnerabilidades. E aí, vulnerabilidade, eu gosto de usar o sinônimo de é como se eu tivesse sem defesa. O vulnerável é aquele que está desprovido de defesa, sem um escudo de proteção. Contribui para o adoecimento progressivo. Ok? Vamos para o próximo. E aí nós temos o que chamamos de peso invisível, né? Diariamente, servidores públicos enfrentam pressões que vão além da carga física de trabalho. O desgaste emocional e mental muitas vezes passa desapercebido até atingir níveis críticos. E aí é uma fala, né? É como carregar um peso que ninguém vê, que aumenta a cada dia e que se torna insuportável. Veja que quem passa por situações de muita pressão emocional, de desgaste mental, ele vem ali tentando conduzir aquele desgaste, conduzir aquele incômodo e vai aguentando, 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 até que se torna insuportável. E aí fica a pergunta, por que eu tenho que aguentar? Por que ao primeiro sinal de eu estar me sentindo mal, eu não tenho um espaço onde eu possa compartilhar o que eu estou sentindo e solicitar ajuda institucional, tá? Se é uma situação de ambiente de trabalho, os ministérios públicos precisam desse espaço onde o funcionário, o servidor, o membro possa ser ouvido nas suas questões. Guardar o problema debaixo do tapete é a certeza de que esse tapete uma hora eu vou tropeçar nisso que foi colocado debaixo. Então, eu preciso de um espaço onde eu me sinta seguro, confortável e que eu possa apresentar, dizer assim, ó, estou passando por isso, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma orientação, eu preciso né, e aí as equipes de saúde, enfim, de acolhimento, de segurança do trabalho, cada Ministério Público tem sua realidade, mas esses locais, né, de acolhimento são importantes de existir. Hoje, quando a gente pensa para o Ministério Público do futuro, não dá para negligenciar um espaço de acolhimento das pessoas. Não dá para negligenciar uma liderança acolhedora. A gente, quando a gente pega a literatura de liderança, a gente encontra vários marcos, né? Líder empreendedor,
líder acolhedor, liderança, enfim, vários nomes são dados às lideranças. Hoje, se a gente fosse acrescentar, né, eu acho que seria o líder suporte, o líder facilitador, né? Porque aquela ideia de liderança meio que no chicote para fazer a pessoa produzir, da liderança enquanto suporte, né? Hoje vai ser importante e estratégico que as lideranças tenham esse papel, né, de estar dando suporte, não o suporte psicológico, mas o apoio enquanto humano para suas equipes de trabalho. Eu preciso olhar para a minha liderança e dizer assim: eu posso contar com esse cara. E aí sim, eu me sinto seguro. E tem um conceito muito bom sendo trabalhado ultimamente, que é o de segurança psicológica nas organizações. Se eu tenho a segurança, se eu me sinto seguro no ambiente de trabalho, eu vou ter uma situação de, vamos dizer assim, prevenção, inclusive de adoecimento. Então, a liderança segura, né, é um conceito aí atual. Vamos lá. O Ministério Público é uma instituição essencial à função jurídica, jurisdicional do Estado, né? Enfrenta desafios significativos relacionados à saúde mental e seus servidores. Casos recentes têm acendido o alerta para a urgência de mudanças estruturais e culturais. A análise dessa realidade nos permite compreender melhor os fatores específicos que afetam os profissionais desta importante instituição. Então, novamente, aí a pressão invisível, né? Por trás das imponentes fachadas do Ministério Público, os servidores enfrentam pressões muitas vezes invisíveis aos olhos externos. O compromisso com a justiça, o interesse público frequente, mascara o sofrimento pessoal daqueles que sustentam a instituição. Essa realidade demanda uma reflexão profunda sobre como conciliar a excelência no serviço público com o cuidado humano e a preservação da saúde mental dos servidores. Há uma cultura do sacrifício, onde demonstrar fragilidade é visto como incompatibilidade com a missão institucional. Essa frase é muito importante. E ela não é uma frase só que acontece no Ministério Público, né? Ela é uma frase que acontece na cultura. Então a gente observa aí em alguns Instagrams da vida, né? Um, um, uma valorização da cultura do sacrifício, mas um sacrifício que não leva em consideração o desgaste. E aí que está o erro. Se eu tenho um trabalho desgastante, eu vou me desgastar. Ponto. Se eu, ao me desgastar, não aplicar o que melhora o meu desgaste, eu não vou melhorar. Então, essa cultura do sacrifício, como se eu fosse de inquebrável, ou aquela frase: se você quiser, você consegue, se não conseguiu foi porque não quis. Cuidado, cuidado com essas frases aí de Instagram, esses posts, essas frases bonitinhas com musiquinhas bonitas, tá? Se você não está conseguindo algo, merece uma análise para saber o porquê. E não a culpabilização do indivíduo. Nem tudo é culpa do indivíduo. Às vezes é culpa da política institucional, às vezes é culpa ou responsabilidade do modelo de gestão que a gente adota, né? Também da pessoa. Então é preciso ver todo o contexto. O que a gente vê é que geralmente o indivíduo é culpado e a instituição não faz uma autocrítica das suas práticas. É preciso haver as duas coisas: análise individual, análise contextual da organização. Então, cuidado com essa cultura do sacrifício, né? Não, porque você tem que dar mais do que, né, vestir a camisa da instituição e dar mais do que dar 200% a mais. Cuidado com essas frases, porque nelas se encontra uma sobrecarga, né? E é preciso atentar. Então, quando a gente conversa com as pessoas, assim, até nos atendimentos mesmo que a gente faz lá na seção de saúde lá do Ministério Público do Maranhão,
A gente ouve, né, no discurso das pessoas isso, parece assim que é um pecado eu tirar férias, é um pecado eu descansar, é um pecado se eu não levar o trabalho para casa. Só que se o meu pilar de vida for só o trabalho e eu tiver um problema no trabalho, esse pilar vai ruir. E aí eu não vou ter outra base de sustentação. Então, eu preciso desenvolver o descanso, eu preciso desenvolver o pilar da diversão, eu preciso desenvolver o pilar da atividade física, eu preciso desenvolver o pilar do contato social, eu preciso ter conexões com pessoas, eu preciso desenvolver o pilar da espiritualidade e eu preciso buscar ajuda profissional. A psicoterapia é uma estratégia científica que funciona, padrão ouro de resolução de problemas. A psiquiatria também funciona. Então, se você está passando por situações, né, dessa pressão, né, dessa cobrança, busque orientação profissional. Os profissionais existem, estudam, se preparam para dar soluções para aquilo que talvez a gente ache que não tem solução. A maioria dos problemas de saúde mental já existem soluções bem definidas, bem trabalhadas, bem conduzidas. Basta acessar o profissional, tá? Façam psicoterapia, né? Puxando brasa aí para minha sardinha, façam psicoterapia também. Papel da liderança na prevenção. A liderança desempenha papel fundamental na construção dos ambientes de trabalho saudáveis, na prevenção do adoecimento. Gestores comprometidos com o bem-estar de suas equipes podem transformar significativamente a cultura organizacional. Exploraremos como os líderes do Ministério Público podem atuar como agentes de transformação positiva, promovendo saúde e prevenindo o sofrimento psíquico dos servidores. Vamos lá. Liderança como agente de transformação. Os líderes exercem influência direta no clima organizacional, podendo tanto promover um ambiente acolhedor e saudável, quanto intensificar pressões e conflitos. Estudos demonstram que equipes sob liderança humanizada apresentam menores índices de adoecimento mental e maior engajamento e produtividade. Como eu ser uma liderança agente de transformação? Primeiro, eu tenho que ter uma comunicação clara, diálogo aberto e transparente, feedbacks construtivos, não críticas que diminuam, escuta ativa das necessidades da equipe. O que a equipe precisa? O que eu posso entregar? Não é o que eu quero que aconteça, é o que está precisando. As pessoas têm as suas particularidades, as suas motivações. Eu preciso conduzir isso, eu preciso trabalhar com a minha equipe isso, né? Valorização, reconhecimento das contribuições individuais, promoção do sentimento de pertencimento, de propósito, suporte emocional, acolhimento de dificuldades, criação de rede de apoio com atenção às necessidades individuais. Veja que em nenhum momento se falou de desempenho e cumprimento de metas e objetivos. Comunicação clara, valorização, construção de um clima de segurança e suporte emocional. Olha as competências da liderança. São essas. Fora disso, como diz não há salvação, né? Como diz o texto. Eu preciso ter essa mudança de paradigma. Exemplos de boas práticas na gestão pública, né? Diálogo aberto e reconhecimento, unidades do Ministério Público que implementaram práticas de comunicação transparente e reconhecimento regular do trabalho dos servidores apresentam redução de afastamento por questões psicológicas. Do ponto de vista científico, isso são estudos que mostram que o ambiente seguro, transparente e um clima positivo de trabalho melhora desempenho, melhora satisfação, melhora pertencimento. Então a gente diz muito assim, eu quero que eu tenha um clima de pertencimento à instituição. Crie um ambiente de trabalho seguro e respeitoso. Ninguém vai se sentir pertencente por obrigação. Se eu percebo que o clima é ruim, eu vou me esconder, eu vou evitar, eu vou me afastar. É neurociência.
Se o clima é bom, eu me aproximo, eu me sinto seguro, eu crio, inclusive, eu desenvolvo. Nós estamos usando as emoções erradas para conduzir nossas equipes. Estamos usando as emoções negativas, medo, angústia, insegurança, ameaça. Essas emoções afastam as pessoas. Segurança, reconhecimento, valorização, acolhimento. Essas emoções motivam as pessoas. Não vou motivar ninguém pelo medo, tá? Cuidado. Gestão de pessoas humanizada. Estruturação de processo de gestão focado no bem-estar e desenvolvimento das pessoas resultou na melhoria significativa do clima organizacional em diversas procuradorias. Então, algumas experiências aí dos ministérios públicos. Capacitação de lideranças. Programas de desenvolvimento de competências socioemocionais para gestores permitiram identificação precoce de sinais de sofrimento e intervenções preventivas eficazes. Gente, quando a gente fala assim de desenvolvimento de competências socioemocionais, eu gosto de dizer assim que a gente precisa lembrar que a gente não teve aula de regulação de emoções no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade também não teve. Então, às vezes, a gente é analfabeto na regulação emocional. E aí a gente vai ocupar cargo de liderança. Então, sim, a gente precisa se capacitar no entendimento do funcionamento emocional, no entendimento de como eu preciso regular as minhas emoções. Isso é funcionamento neuropsicológico das emoções. E eu preciso entender disso. Porque eu pratico de maneira errada na minha família, eu pratico de maneira errada no meu trabalho, eu pratico de maneira errada em vários ambientes. Então, eu preciso conhecer mesmo. Essa capacitação é importante não só para as lideranças, tá? Desde a década de 70 se fala em inteligência emocional, aí, 70, 80, me falha aí o ano, e sim, é o fator de diferencial competitivo das lideranças eficazes. É a regulação emocional. Então, atentemos a isso. Poder do diálogo. Em ambientes onde a comunicação flui livremente, os servidores se sentem seguros para expor preocupações e dificuldades. Adoecimento mental é significativamente reduzido. Quando passei a realizar reuniões semanais de acolhimento com minha equipe, percebi uma transformação gradual. A produtividade aumentou, não pela pressão, mas pelo engajamento genuíno. Se eu tenho espaço de fala, de me posicionar, eu me sinto seguro para participar. Isso é uma regrinha que a gente precisa seguir, tá? Um ambiente de trabalho onde eu não posso falar nada, que eu vou ser tolhido ou tratado de maneira aversiva, eu vou me colher e eu não vou me engajar, tá? Estratégias de ferramentas para a liderança. Para que os líderes possam efetivamente promover a saúde mental no ambiente de trabalho, é fundamental que disponham de estratégias práticas e ferramentas adequadas. Apresentamos metodologias e abordagens que podem ser implementadas por gestores do Ministério Público para identificar riscos, prevenir adoecimento e promover um ambiente psicologicamente mais seguro. Então, olha só, quando a gente fala de estratégias, né, seja de conciliação, seja de gestão, seja de construção de projetos, a gente precisa pesquisas internas. Eu preciso saber quais são as necessidades das pessoas, quais são os fatores de risco da minha equipe, as minhas vulnerabilidades, né? Com garantia de anonimato e confidencialidade, ao respeito e à lei de proteção de dados. Eu preciso monitorar essas vulnerabilidades, acompanhar, querer resolver, se preocupar em resolver. Eu preciso analisar os dados, né? O que foi coletado, como é que está funcionando, como é que está interagindo essas características, o que está tendo de consequência. E eu preciso ter ferramentas de acolhimento, canais seguros, que respeitem o sigilo, onde eu possa me manifestar das minhas dificuldades, das dificuldades vivenciadas, né? Criar protocolos de encaminhamento e ter ali um suporte, oferecer o suporte necessário. Com isso, a gente consegue, enquanto líder, perceber os fatores de riscos que estão atuando na nossa equipe, tá? Isso é importante. Antes que a pessoa adoeça. Promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Programas de apoio psicológico tá cada vez mais
sendo utilizado e cada vez mais necessário o suporte psicológico nas organizações, então eu acho que é um profissional aí que vale a pena investir, sem propaganda aí da minha área, né? Mas investir no suporte psicológico. Como fazer isso? Cada Ministério Público vai ter a sua estratégia dentro do seu orçamento. Mas o apoio, o suporte psicológico, hoje é necessário para todos os profissionais. Seja a nível de tratamento, seja a nível de desenvolvimento, seja a nível de orientação. Tem vários programas que podem ser executados com apoio psicológico. Então, aí, como profissional, a gente pode construir cada um desses projetos. Flexibilização e adequação, ajuste de jornada, distribuição equilibrada de demandas, né, considerando as capacidades e os momentos individuais de servidores, capacitação contínua, treinamento e gestão de conflitos, comunicação não violenta, prevenção de assédio para toda a equipe. Lembra sempre, estamos no ambiente profissional, precisamos agir profissionalmente. Violência, assédio, comunicação agressiva não é ser profissional. Comunicação que transforma. Campanhas internas, né? E aí é a questão vindo da administração superior para os demais órgãos. São ferramentas poderosas para quebrar estigmas, para orientar, para tirar dúvidas, para engajar, para estimular as pessoas a aderir ao serviço e para dar apoio. Então, fale, ouça e apoie, né? Incentiva a expressão das dificuldades, escuta ativa, escuta empática. Ou seja, eu quero escutar realmente o que está acontecendo com o meu colega e ajudar. E o apoio. Redes de apoio, redes de solidariedade, para que o servidor e o membro sinta o suporte institucional. Então, casos de sucesso e iniciativas inspiradoras. É muito importante que as ações do Ministério Público que gerem impacto e sucesso do ponto de vista de prevenção de saúde mental possam ser compartilhadas. O próprio Conselho Nacional do Ministério Público, no grupo de saúde mental, tem feito esse mapeamento disponibilizado na sua página, né, para que a gente possa ter acesso. Então, o que é produzido no MP da Bahia pode servir de suporte para o MP do Maranhão, práticas do MP do Maranhão pode servir de suporte para o MP do Rio de Janeiro e de outros estados, enfim. Então, essa rede de contatos, essa rede de práticas estimulam para que o Ministério Público, em uma só unidade, adote práticas e estratégias que realmente melhorem a qualidade de vida das pessoas, né? Esse tipo de atitude, esse tipo de estratégias acabam funcionando muito bem e capacitando a gente para atender bem. Tem isso. Se eu estiver mentalmente bem, seguro, tranquilo, eu consigo prestar um atendimento de maior qualidade, né? Então, vejam que todas as ações nossas de trabalho, elas são interligadas. Então, nada acontece à toa, né? Nada acontece sem um porquê, né? Então, quando a gente começa a fazer esse movimento de mudar um pouco e de construir coisas novas, a gente vê os resultados aparecendo. E aí a gente até percebe, nem era tão difícil, a gente não praticava, né? Então, eu costumo dizer que um dos principais remédios para a prevenção de saúde mental é a informação científica. Que a informação, de maneira geral, tem em todo lugar, mas a científica, ela te dá uma garantia de credibilidade, né? Então, compartilhar a informação é muito importante e é uma estratégia das lideranças para a prevenção de saúde mental. Então, o poder do coletivo. Experiências bem-sucedidas demonstram que iniciativas de promoção de saúde mental são mais efetivas quando desenvolvidas coletivamente. Quando deixamos de ver a saúde mental apenas por uma questão individual, passamos a tratá-la como responsabilidade compartilhada, o ambiente se transforma e todos se beneficiam. Construção de espaços de integração que promovam o sentimento de pertencimento tem se mostrado estratégias fundamentais para as instituições, e valoriza o bem-estar de seus colaboradores. Desafios e oportunidades, então, são as implementações das estratégias, como eu já falei aí de uma certa forma, de maneira geral, enfrentam desafios significativos, né, mas também apresentam oportunidades únicas de transformação institucional. Compreender esses aspectos é fundamental para que as lideranças possam desenvolver abordagens realistas e efetivas, adequadas ao contexto específico da instituição.
É interessante quando ele fala assim, abordagens realistas, né? A gente, às vezes, quando pensa numa estratégia, pensa numa coisa que na prática não se traduz. Então, quanto mais realista e adequada ao contexto, melhor o efeito para a vida das pessoas. É uma máxima aí que a gente adota e que a gente vê que funciona muito bem. Barreiras, né, para as estratégias. Precisamos acabar com a cultura do silêncio. Exonerar o medo de represálias e a estigmatização. Tá? É preciso criar um espaço onde as pessoas possam falar do que acontece, para que sejam resolvidos. Volto a dizer, é um ambiente profissional, precisamos ser profissionais, inclusive nisso. Ninguém está de favor, né? Está todo mundo trabalhando. Então, vamos ser profissionais nesse sentido. Também do suporte das pessoas. Serviços insuficientes, a falta de estrutura adequada, do apoio psicológico acessível, o foco na prevenção, né? Limita as possibilidades de intervenção precoce e acompanhamento contínuo. Então, preciso ter aí o suporte, pensar em estratégias para que esse suporte alcance outras instituições, quem sabe, né? De repente, parcerias. Outra barreira, pressão por produtividade. Quando a gente enfatiza muito só nas métricas quantitativas e esquece o humano, a gente tem uma barreira para o desenvolvimento saudável da instituição. É claro que a gente tem metas, tem objetivos, mas as metas precisam também ser realistas e factíveis. Não uma meta que eu não consiga realizar e vá sempre frustrado para casa todos os dias. Se eu vou para casa todo dia frustrado, em algum momento aquela frustração toma conta. Né? Essas barreiras se retroalimentam, criando um ciclo de adoecimento que afeta não apenas os indivíduos, mas também compromete a missão do Ministério Público. Oportunidades para liderança, política, suporte e cultura. Políticas institucionais, suporte institucional e uma cultura de valorização do indivíduo. E aí a administração superior, os nossos procuradores, né, que estão ali nas decisões mais estratégicas, precisam compreender essa situação e colocar em prática também essa necessidade institucional. É a necessidade do momento, é a saúde mental dos membros e servidores do Ministério Público. Além das tarefas jurídicas, além de outras tarefas, além da gestão pública, gestão financeira, etc., né? A gestão em saúde mental também se coloca como necessário. Mais um elemento para a gente. Unidos pela saúde mental, a construção de um Ministério Público que valorize e protege a saúde mental de seus servidores é uma responsabilidade compartilhada. Nada isolado é bom para a saúde mental. A gente precisa de contatos e compartilhamento. Então, exigir o compromisso dos líderes significa também exigir o comprometimento de toda a instituição. Cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho não é apenas uma questão de bem-estar individual, mas de justiça institucional, de eficiência no cumprimento da nossa missão constitucional. É uma visão integrada, reconhece a excelência no serviço público, é indissociável do cuidado com as pessoas que eu realizo. Tá? Às vezes parece que a gente está repetindo o que a gente já sabe, né? Mas eu penso que essa ênfase é importante porque a solução está bem aí nas pessoas, no trato com as pessoas, no trato respeitoso e profissional com as pessoas. Eu gosto de pensar nessa caminhada. Proposta para um plano de ação de liderança, né? Eu acho, inclusive, que essa temática vai ser melhor trabalhada pelos demais colegas, mas assim eu vou citar, né? O que pode ter de proposta para que uma liderança funcione? Vamos ver. Diagnóstico participativo. Então, precisa um mapeamento da saúde mental dos nossos servidores. Pesquisas anônimas, grupos focais, canais permanentes de escuta. Né? Garantia de confidencialidade e não retaliação. 2. Capacitação das lideranças. Estruturas de apoio. Campanhas de monitoramento. Vejam que é sempre essa máxima da gestão, né? Diagnóstico, treinamento, suporte estrutural e monitoramento. Diagnóstico,
treinamento, suporte estrutural, acompanhamento, monitoramento. E aí a gente vira o ciclo de gestão. Se a gente colocar a regulação da saúde mental, a gestão da saúde mental nesse mesmo ciclo, a gente vai conseguir aí ter um plano de ação eficaz para as lideranças e para a gestão da saúde mental aí na instituição. Transformação possível, né? O Ministério Público, onde os servidores se sentem valorizados, apoiados, engajados, não é apenas uma ideia distante. É uma possibilidade concreta que depende da atuação consciente das lideranças. Assim, gente, onde não tem líder, onde o líder é ausente, a equipe não funciona. O líder jamais pode se eximir da sua presença, da sua responsabilidade e do suporte. Onde ele não está, a equipe desanda. Quando os servidores encontram significado em seu trabalho, se sentem que a sua saúde mental é prioridade institucional. O resultado é uma organização mais humana, eficiente e alinhada com a missão da promoção da justiça. E aí, para finalizar, né? Liderar é cuidar, é liderar para o futuro. Eu vou ter um papel decisivo, a liderança tem um papel decisivo porque é quem nos conduz à instituição no alcance dos seus resultados, a sua missão, né? Liderar é um investimento estratégico, e aí eu preciso cuidar das pessoas, né? E veja que o nosso grupo populacional de servidores, ele vai estar cada vez mais envelhecido, assim como a população brasileira, e isso requer outras práticas de condução de gestão dessas pessoas. Então, são pessoas que há 10 anos eram um grupo, hoje já têm outras características, daqui a mais 10 anos terão outras. Então, eu não posso tratar da mesma forma indivíduos com construções e desenvolvimentos e idades diferentes. Então, preciso pensar bem a minha equipe, como cada um funciona, como cada um impacta, entrega melhor o seu trabalho, mas o que precisa para que ele seja motivado. Então, é um trabalho, sim, de sensibilidade e de atenção aos detalhes. Transformação cultural, a mudança de paradigma sobre a saúde mental no trabalho, exige um compromisso contínuo e ações concretas e uma construção coletiva. Um Ministério Público mais humano, saudável e resiliente se constrói com o engajamento de todos. O futuro do Ministério Público brasileiro depende da capacidade de cuidar dos seus servidores hoje. Então, liderar para cuidar é construir instituições que deixem legados positivos para as próximas gerações, também é respeitar, também é ser profissional, também é atentar às especificidades humanas. Tá bom? Gostaria de agradecer muito a oportunidade que me foi dada, o convite que me foi feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Espero ter contribuído com informações importantes. Se precisarem, estou à disposição nos meus canais de comunicação do Ministério Público do Maranhão, a seção de saúde funcional, tá? Ou pelo e-mail institucional, né? É leandroaraújo@mpma.mp.br. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário ou orientação, vocês podem entrar em contato, né, para a gente aí dar o suporte necessário. Bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado aí à equipe técnica toda que deu suporte, né? E eu espero que em outro momento, em outra oportunidade, a gente possa se encontrar e trabalhar outras questões, falar sobre ansiedade e depressão, talvez, né? Com mais especificidade. Estamos à disposição aí para dar o suporte, sempre nesse modo de pensar de conexões e redes, né? Então, somos uma rede, o Ministério Público é toda uma rede de conexão e a gente está aqui para também participar dessa maneira e dar o suporte necessário caso as pessoas precisem, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade para estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço e venham visitar os Lençóis Maranhenses, para quem ainda não conhece, um lugar espetacular. Abraço, tchau!